Você já se perguntou por que, de repente, os mais ricos começaram a trocar as coberturas das grandes cidades por casas simples no meio do mato? Por que milionários e influenciadores acostumados com luxo e tecnologia estão investindo em sítios, fazendas e retiros distantes da civilização? O que existe por trás dessa nova busca pelo campo? Uma tendência passageira ou um movimento silencioso de preparação para algo muito maior? Durante décadas, o símbolo do sucesso foi viver no topo, arranha-céus, ruas iluminadas, a agitação constante da metrópole. Mas algo mudou. As mesmas pessoas que construíram suas fortunas na velocidade da cidade agora parecem rejeitá-la. Em meio à poluição, insegurança, custo de vida e colapsos sociais, um novo ideal surge: o do refúgio verde, o do silêncio. Os números confirmam essa mudança. Desde o início da década de 2020, aumentou drasticamente o número de milionários adquirindo propriedades rurais. São casas afastadas, algumas autossuficientes em energia e alimento, equipadas com sistemas de segurança, estufas e até abrigos subterrâneos. O discurso é bonito. Buscamos qualidade de vida, dizem. Mas há algo mais profundo acontecendo por trás dessa aparente simplicidade. Será que os ricos sabem de algo que o resto da sociedade ainda não percebeu? Será que o refúgio rural é apenas uma fuga da correria moderna ou uma estratégia de sobrevivência? Essa dúvida começa a crescer quando observamos os padrões. Empresários, investidores e até figuras políticas estão se afastando das cidades, não por moda, mas por convicção. Eles falam em autossuficiência, reconexão com a natureza, proteção da família. Mas o que eles realmente estão tentando proteger? A verdade é que o campo sempre representou o oposto da cidade. Enquanto o urbano é o símbolo do progresso e do ruído, o campo simboliza o essencial, o silêncio e o controle sobre o tempo. Na cidade, dependemos de tudo e de todos: energia, transporte, internet, abastecimento. No campo, há a ilusão de liberdade: plantar, colher, criar, sobreviver. E talvez seja isso que atrai os mais ricos agora: o retorno àquilo que não pode ser comprado quando tudo o resto falha. Eles perceberam que o verdadeiro luxo não é o ouro, nem o carro esportivo, mas o controle. Controle sobre o ambiente, sobre o que se come, sobre o ar que se respira, sobre o isolamento em tempos de caos. Quando olhamos mais de perto, percebemos que esse refúgio não é um movimento inocente. Em vários países, há comunidades inteiras de famílias bilionárias se organizando em propriedades isoladas, com recursos suficientes para viver anos sem contato com o mundo exterior. Por quê? O que os faz acreditar que é necessário ter um plano de fuga? Esses enclaves são conhecidos por diferentes nomes: ecovilas, ranchos sustentáveis, zonas de resiliência, mas no fundo todos têm a mesma essência: são fortalezas modernas disfarçadas de retiros espirituais. Enquanto a maioria vive correndo atrás de estabilidade, os que têm poder estão construindo a sua própria versão de segurança. Nos próximos minutos, vamos mergulhar mais fundo nessa realidade. Vamos entender como começou esse movimento, quem o lidera e o que ele revela sobre as fragilidades do nosso sistema moderno. Porque talvez o campo, mais do que um refúgio, seja um espelho do medo coletivo. O medo do colapso, da instabilidade, do futuro. E antes de seguirmos para o próximo bloco, deixe uma pergunta para você refletir. Se tivesse todos os recursos do mundo, você escolheria continuar vivendo na cidade ou se esconderia em meio à natureza, longe de tudo? Nos próximos capítulos, vamos descobrir o que realmente está por trás dessa volta ao campo e por que ela revela muito mais sobre o destino da humanidade do que parece à primeira vista. Fique comigo até o final dessa história, e se você acredita em reflexões profundas sobre o mundo moderno, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a vida nas grandes cidades. No primeiro bloco, vimos que há algo além do simples desejo por paz e natureza. Mas de onde vem essa ideia de que o campo é o verdadeiro refúgio? Para entender por que os ricos estão deixando as cidades, precisamos olhar para o passado
e compreender o que o campo sempre significou em momentos de crise. Historicamente, o campo sempre foi o destino dos que buscavam sobrevivência quando o mundo urbano colapsava. Durante pandemias, guerras e crises econômicas, quem tinha recursos fugia para longe dos centros, onde o caos se espalhava primeiro. Na Idade Média, nobres se isolavam em castelos rodeados por plantações e muros altos. Durante a Segunda Guerra Mundial, famílias abastadas da Europa migraram para fazendas ou regiões rurais afastadas. E hoje, o padrão se repete, só que com tecnologia, energia solar e internet via satélite. O instinto de sobrevivência sempre falou mais alto. Enquanto as massas dependem das estruturas da cidade, as elites criam as suas próprias. No fundo, essa busca pelo campo é o reflexo de um medo coletivo antigo, o medo de perder o controle. Mas será que essa mudança é apenas uma resposta ao medo? Ou será que existe uma percepção real de que o sistema urbano está se esgotando? Empresários e bilionários visionários vêm alertando há anos sobre a vulnerabilidade das grandes cidades, dependência energética, colapso logístico, insegurança alimentar, crises climáticas. Para quem entende de estrutura e risco, o campo é mais do que um cenário bucólico, é uma estratégia de continuidade. Nas últimas décadas, o mundo se tornou cada vez mais concentrado nas metrópoles. Tudo, empregos, oportunidades, entretenimento, girava em torno das grandes cidades. Mas com a globalização e o avanço da tecnologia, algo inverteu a lógica. Agora é possível trabalhar de qualquer lugar, viver isolado e continuar conectado. Isso abriu uma brecha para os ricos criarem o que chamam de autossuficiência inteligente. Eles compram terras férteis, instalam painéis solares, poços artesianos e sistemas de filtragem de água. Criam pequenas comunidades fechadas com médicos, engenheiros e agricultores próprios. Em resumo, constroem uma cidade dentro de outra, mas longe de tudo. O discurso é o da sustentabilidade, mas a motivação real, muitas vezes, é o medo do colapso urbano. Eles não estão fugindo do barulho, estão se preparando para o silêncio. Olha ao redor. Os engarrafamentos intermináveis, o aumento do custo de vida, a violência, o estresse, o ar poluído. As cidades cresceram tanto que deixaram de ser sustentáveis. A promessa de conforto virou prisão. Enquanto isso, o campo passou a ser visto como uma alternativa viável, um plano B, que poucos podem pagar. Mas por que agora? Por que esse movimento está acelerando justamente neste momento da história? A resposta pode estar nas crises sucessivas dos últimos anos. Pandemias, guerras, aquecimento global, instabilidade econômica. Tudo isso criou um sentimento coletivo de vulnerabilidade. E os que têm poder e informação perceberam antes. O futuro será instável e o melhor investimento é a independência. Há também um aspecto psicológico profundo nessa mudança. O campo representa o retorno ao controle, a previsibilidade e a pureza. No mundo dominado por telas e algoritmos, o simples ato de plantar e colher se torna um gesto de resistência. Para os ricos, isso também é uma forma de reapropriação do tempo. Na cidade, o tempo é um inimigo. Tudo é rápido, volátil, competitivo. No campo, o tempo volta a ser aliado. As estações ditam o ritmo e a vida parece mais simples, mesmo que tudo ao redor seja cuidadosamente planejado e automatizado. Mas essa busca pelo campo não é apenas simbólica. Ela aponta para um novo modelo de poder, o poder da autossuficiência. Quem controla sua própria água, energia e alimento, controla o próprio destino. E essa mudança silenciosa pode redefinir as relações sociais no futuro. Enquanto a maioria luta para sobreviver nas cidades, uma minoria constrói fortalezas verdes que os tornam praticamente independentes do sistema. Não é mais apenas sobre luxo, é sobre resiliência. Estamos diante de uma transformação profunda. O campo, antes símbolo de atraso, virou o novo ouro verde. E a elite entendeu isso antes de todo mundo. A pergunta que fica é: será que esse movimento representa o início de uma nova era de equilíbrio entre o homem e a natureza? Ou é apenas mais uma forma de separação entre quem pode se proteger e quem não pode?
Nos próximos minutos, vamos investigar os bastidores dessa nova elite rural. Quem são eles? Como se organizam? E até que ponto esse isolamento é realmente sustentável? Se você quer entender como esse novo estilo de vida está moldando o futuro da economia, da natureza e até da liberdade humana, fique comigo no próximo bloco, onde vamos revelar como essas comunidades secretas funcionam. E se essa reflexão faz sentido para você, não esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também acredita que o futuro pode estar mais verde e mais distante das cidades do que imaginamos. Entendemos como a fuga para o campo surgiu da necessidade de controle e sobrevivência. Mas agora, vamos entrar onde poucos têm acesso. Dentro das comunidades secretas que estão sendo criadas por pessoas extremamente ricas ao redor do mundo. Elas não aparecem em mapas, raramente são divulgadas e, quando são, parecem utopias. Mas escondem algo muito mais estratégico: o nascimento de um novo tipo de poder. Essas comunidades não são improvisadas, elas são planejadas como verdadeiros ecossistemas privados. Tudo é pensado para funcionar de forma independente: energia solar, biogás, captação de água da chuva, hortas automatizadas e sistemas de segurança que lembram bases militares. Alguns desses lugares têm até suas próprias escolas, clínicas médicas e estações de vigilância com inteligência artificial. Os nomes variam: ecovilas, ranchos sustentáveis, condomínios verdes. Mas o conceito é sempre o mesmo: isolamento inteligente. Um modelo de vida em que poucos, muito ricos, podem continuar existindo confortavelmente mesmo que o mundo lá fora desabe. Enquanto as grandes cidades se tornam mais densas e vulneráveis, esses refúgios crescem silenciosamente, protegidos por muros, tecnologia e discrição. Quem são essas pessoas? Alguns são empresários da tecnologia, que previram o colapso digital e o impacto ambiental de suas próprias invenções. Outros são investidores globais que veem no campo a única forma de manter riqueza tangível diante da instabilidade dos mercados. Há também políticos, artistas e influenciadores que, cansados da exposição, buscam privacidade e segurança total. Mas todos compartilham um mesmo propósito: prevenir o imprevisível. Eles não acreditam que o futuro será estável, acreditam no oposto. E por isso, estão construindo uma espécie de arca moderna, onde possam sobreviver ao dilúvio social, ambiental e econômico que enxergam no horizonte. Em países como Nova Zelândia, Estados Unidos e Chile, há exemplos concretos desse novo estilo de vida. Empresas especializadas constroem refúgios personalizados para milionários, propriedades de centenas de hectares com tecnologia de ponta e produção de alimentos orgânicos. Alguns desses locais são tão bem estruturados que conseguem gerar energia suficiente para se manterem desconectados da rede nacional por tempo indeterminado. Dentro desses espaços, a lógica é a da comunidade perfeita: poucos moradores, nenhuma poluição, segurança reforçada e abastecimento próprio. Tudo o que falta nas cidades, eles constroem em miniatura, com total controle e exclusividade. Essas comunidades revelam o surgimento de um novo tipo de poder, não mais baseado em influência política ou capital financeiro, mas na autossuficiência. Quem é capaz de produzir o que consome, proteger o que possui e se isolar do caos, detém o poder mais raro de todos: o de não depender de ninguém. Esse conceito redefine a noção de elite. O verdadeiro poder do futuro não estará nas bolsas de valores, mas na posse de recursos essenciais: terra, água e energia. E enquanto a maioria discute tecnologia e conforto, os mais ricos estão voltando ao básico, justamente porque entenderam que é o básico que sustenta tudo. Enquanto isso, nas cidades, o contraste aumenta. A desigualdade não é mais apenas financeira, é estrutural. De um lado, milhões de pessoas dependentes do sistema para tudo: comida, transporte, eletricidade. Do outro, uma minoria que constrói sistemas próprios,
controlando desde o alimento até o ar que respira. E aqui surge uma reflexão inquietante. Se cada um desses enclaves é capaz de viver isolado, o que acontece quando o sistema coletivo falhar? Os que tiverem seus refúgios sobreviverão, os outros não. A busca dos ricos pelo campo pode ser vista então como uma forma antecipada de seleção social. Eles não estão fugindo da sociedade, estão se preparando para o dia em que ela deixar de funcionar. O mais curioso é que, para quem olha de fora, tudo parece inofensivo. Casas de campo, sustentabilidade, energia limpa, ideias positivas, certo? Mas quando analisamos em escala global, percebemos algo maior. Essas comunidades não são apenas refúgios, são sementes de um novo mundo. Um mundo dividido entre quem depende do sistema e quem vive fora dele. No passado, os castelos eram de pedra e muralhas. Hoje, são erguidos com tecnologia e cercas elétricas. A essência, porém, é a mesma: proteger os poucos dos muitos. Nosso próximo passo será entender o que essa transformação representa para o futuro coletivo. O campo virou símbolo de poder, e os que perceberam isso primeiro estão moldando a nova geografia do privilégio. Mas será que esse isolamento é sustentável? Ou estamos criando, silenciosamente, uma sociedade partida em duas realidades: uma conectada, outra isolada e autossuficiente? No próximo bloco, vamos refletir sobre as consequências éticas, ambientais e humanas desse fenômeno. O que essa busca pelo campo revela sobre o medo, o ego e o destino da civilização moderna? Antes de seguir, aproveite e se inscreva no canal. Compartilhem esse vídeo com alguém que também já percebeu que o mundo está mudando e que talvez o verdadeiro luxo do futuro seja simplesmente poder viver em paz. Chegamos ao ponto final da nossa jornada. Ao longo dos blocos anteriores, vimos como o medo, o controle e a busca por segurança levaram os ricos a se refugiar nos campos. Mas agora é hora de olhar para o futuro e entender o que essa mudança representa para o destino coletivo da humanidade. Afinal, o que acontecerá quando o luxo do futuro for simplesmente poder viver longe do caos? O que essa nova relação com o campo ensina sobre nós, sobre nossos limites e sobre o mundo que estamos construindo? O campo sempre foi o berço da vida. Antes da era industrial, todas as civilizações nasceram e floresceram a partir da terra. E é curioso perceber que, após séculos de avanço tecnológico e urbanização, nós estamos retornando a esse ponto de origem, só que de maneira diferente. Dessa vez, não é por necessidade imediata, mas por escolha estratégica. Os que têm poder estão tentando reconstruir o equilíbrio que a própria humanidade perdeu. Eles descobriram que não há tecnologia capaz de substituir o que o solo oferece, o que o ar puro representa, o que a natureza ensina silenciosamente todos os dias. No entanto, há uma contradição evidente: o retorno ao natural feito com artificialidade. A tecnologia se tornou a ponte entre o luxo e a natureza, entre o medo e a esperança. Os ricos não vivem como agricultores, mas como administradores de pequenos mundos perfeitos, protegidos por sensores e drones. E isso levanta uma pergunta essencial: será que esse retorno ao campo é autêntico ou apenas mais uma forma de escapar das consequências do próprio sistema que ajudaram a criar? Imagine se todos decidissem fazer o mesmo, abandonar as cidades e viver da terra. Seria sustentável? Provavelmente não. O campo não foi feito para comportar toda a população mundial, e os recursos necessários para essa vida autossuficiente não estão igualmente disponíveis. Isso mostra que o refúgio rural dos ricos não é uma solução coletiva, mas uma estratégia de exclusividade, uma espécie de passagem segura que poucos conseguem pagar. E é aí que reside a lição mais profunda. Enquanto alguns fogem, o restante precisa aprender a enfrentar. A vida no campo, para os que podem escolher, é um símbolo de liberdade. Mas também revela uma fragilidade: a incapacidade de conviver com a complexidade humana das cidades. A cidade é o reflexo da diversidade,
dos desafios e das imperfeições da sociedade moderna. Fugir dela pode parecer uma solução, mas também pode ser uma forma de negar a responsabilidade coletiva. Enquanto alguns se isolam para sobreviver, milhões continuam tentando fazer o sistema funcionar. São eles, os trabalhadores, agricultores, entregadores, técnicos, professores, que mantêm o tecido social de pé. Sem eles, não existe conforto nem autossuficiência possível. Essa dualidade revela o verdadeiro dilema do nosso tempo. Não é apenas o campo contra a cidade, mas o indivíduo contra o coletivo. O egoísmo travestido de sabedoria natural pode ser o maior engano dessa era. Quando observamos mais de perto, percebemos que essa busca dos ricos pelo campo é, na verdade, uma metáfora da nossa própria insatisfação. Todos, em algum nível, desejamos escapar do ruído, da pressa, da cobrança, da incerteza. Queremos respirar fundo, ouvir o som do vento, ver o nascer do sol sem pressa. Mas talvez a diferença esteja na forma como buscamos esse refúgio. Os ricos o compram, os outros o sonham. E ambos, de maneiras distintas, tentam curar o mesmo vazio, o de viver num mundo que perdeu a simplicidade. No fim das contas, a pergunta por que os ricos buscam se refugiar nos campos revela algo muito mais amplo. Porque todos nós, ricos ou pobres, estamos tentando escapar daquilo que criamos. Cidades caóticas, vidas aceleradas, dependência tecnológica, desconexão com a natureza, tudo isso é resultado de escolhas coletivas. E agora, os mais poderosos apenas encontraram um jeito de se esconder das consequências. Mas a verdade é que não há refúgio que proteja alguém de si mesmo. A fuga para o campo pode oferecer silêncio, mas não oferece paz. A paz verdadeira não está na distância das cidades, mas na reconciliação com aquilo que somos. Seres que pertencem à natureza e não os seus donos. O campo não é o fim, mas um lembrete. Um lembrete de que a vida simples continua sendo o maior luxo e que o retorno à terra, à essência, deveria ser um caminho de reconexão e não de separação. Talvez o verdadeiro refúgio não esteja nos hectares comprados, nem nos muros altos, mas na mudança de consciência, na forma como vivemos, consumimos e compartilhamos o mundo. Enquanto alguns constroem fortalezas para se proteger, outros plantam jardins para resistir. E são esses últimos que realmente entenderam o sentido da autossuficiência: viver em harmonia e não em isolamento. Se esta reflexão te fez pensar sobre o rumo que o mundo está tomando, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também sente que estamos à beira de uma grande transformação. Porque entender o que está acontecendo ao nosso redor é o primeiro passo para construir um futuro melhor. Um futuro onde o refúgio não seja privilégio, mas equilíbrio.